Olá, meninos. Tudo bom? Hoje nós vamos falar de um assunto que começamos na última aula, vozes verbais. Você aí do 8º ano já viu esse assunto, vozes verbais. Ora, mas em que contexto eu posso usar vozes verbais e por que a continuação de vozes verbais? Nós vimos na aula passada a questão das vozes verbais que são, nós vimos o conceito, o que é voz verbal? Voz verbal é quando o sujeito vai falar quando o verbo e o sujeito se combinam. O sujeito vai falar se ele está fazendo a ação, sofrendo a ação ou simultaneamente, fazendo e sofrendo a ação. Aí, nós vimos o conceito. A voz verbal é isso, quando o sujeito tem a ver com o verbo, fazendo ou recebendo a ação. O foco no sujeito. E aí nós vimos voz ativa, quando o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. E na voz reflexiva, quando o sujeito pratica e sofre a ação. Não é fácil? Nós vimos isso aí. Então vocês já sabem, dominam muito bem, lembram. E essas vozes verbais, no contexto da língua, elas são usadas diariamente, frequentemente. E você às vezes nem se percebe que está usando a voz ativa, passiva ou reflexiva. De tanto usar. Então, ela no contexto da língua, do seu dia a dia, você usa isso frequentemente, as vozes verbais. Hoje nós vamos falar da voz ativa e passiva. Perfeito. Nós vamos ver como é que nós fazemos a transformação da voz ativa para a voz passiva. Por quê? Porque o sujeito, que é o núcleo dessas ações verbais, o núcleo quando eu falo, porque o foco essencial está nele. Quando você quer dar ênfase ao sujeito. Então, vejamos. Olha aí, só relembrando para que não nos percamos no conteúdo. A voz ativa, olha aqui, voz ativa, sujeito pratica a ação do verbo. Ele realizou o trabalho. Ele, que é o sujeito, realizou o trabalho. A ação de realizar é feita pelo sujeito, ele. Na voz passiva, o sujeito aqui não pratica ação, ele vai sofrer ação, ele sofre a ação. O trabalho foi realizado por ele. A mesma frase aqui eu passei para a voz passiva. A ênfase aqui era no ele, que é o sujeito, que é o mais importante da ação. Já aqui nós temos, no caso, o foco, o centro da minha informação é no trabalho. O trabalho foi realizado por ele. E na voz reflexiva nós temos o sujeito que pratica e sofre ação. Aqui nós temos João cortou-se com vidro. João cortou-se, ele cortou quem? A si mesmo. Então isso é a voz reflexiva. Deu para entender? Legal? Mesmo? Todos entenderam? Voz ativa, sujeito, pratica ação. Voz passiva, sujeito, sofre ação. E na reflexiva, sujeito pratica e sofre a ação. Não é fácil, não é simples? Então, vejamos. A voz passiva, olha aqui, a voz passiva está dividida em analítica. O que é analítica? Alongada, grande, certo? Analítico, análogo, bem grande. E sintética. Sintética, síntese, diminuída, mais simples. A voz passiva sintética, ela pode ser também chamada de voz passiva pronominal. Por que pronominal? Hoje, na linguística atual, você vai encontrar muito mais como voz passiva sintética. Porém, alguns materiais ainda trazem como voz passiva pronominal, porque ela apresenta o si, que é um pronome, certo? Os pronomes de terceira pessoa, certo? Então, o si vai aparecer na voz passiva sintética, ok? Então, é muito comum passarmos a voz ativa para a voz passiva, principalmente quando mudamos o foco do ser a que nós queremos referir, fazer referência. Vejamos, se eu dou ênfase ao sujeito, então esse sujeito pode praticar ou então sofrer ação. É bem simples. E isso vai servir para você na hora que você escreve um texto, produz um texto, na hora que você quer
dizer para sua mãe principalmente, não é isso? Você, em casa, disse, eu quebrei o copo. Mas quando você diz eu quebrei o copo, a ênfase no sujeito eu se tornou muito grande. Então você diz assim, ó, quebraram o copo. O sujeito indeterminado. Mas quando diz alguém quebrou o copo, você está indeterminando a ação, porém o sujeito é alguém. Mas quando você diz assim, o copo foi quebrado. O copo foi quebrado, a sua ênfase não é mais em quem fez a ação, mas sim em quem sofreu a ação, que foi o copo. Então, nós vimos que nós podemos indeterminar, quebraram o copo, alguém quebrou o copo, eu indefino através de um pronome indefinido, porém o sujeito é alguém, e eu posso dizer o copo foi quebrado. Eu mudei completamente o foco da ação. A ação agora não está em quem fez a ação, mas sim em quem recebeu a ação. E isso é voz passiva. E aí nós vamos hoje nos deter na voz passiva analítica e sintética. Vejamos esse quadrinho aqui, que é no nosso dia a dia. Esse gênero textual aqui, ó, quadrinhos, ele é do nosso dia a dia. Todo mundo aí lê e escreve. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Que voz é essa daqui? Ó? Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. A ênfase aí está em quem? Nas flores ou nas borboletas? Borboletas são atraídas. Veja, olha, isso aqui é a voz passiva analítica. Por quê? Porque se eu dissesse assim, as flores atraem as borboletas, ou atraíam as borboletas, ou atraíram as borboletas, aí eu estou dando ênfase nas flores. Mas eu não quero dar ênfase às flores, eu quero dar ênfase linguisticamente a borboletas. Então, borboletas são atraídas pelas flores. E aí, minha língua, ai minha língua, ai, 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 um incenso de rosas. Aí o quadrinho prevalece aí e faz o... Mas aí, para que nós possamos entender, nós estamos aqui, ó, as borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Isso é a voz passiva analítica. Lembrem que na sintética vai aparecer o si. Mas hoje nós estamos dando ênfase, vendo a questão linguística, a questão semântica. Semântica significa sentido, que eu dou ao texto quando eu mudo o foco do sujeito. Quando eu digo assim, o aluno fez a tarefa. A minha ênfase, semanticamente, é no aluno. Eu quero dizer que foi o aluno o produtor daquela ação. Eu quero dar ênfase em quem fez a ação. Mas quando eu digo a tarefa foi feita pelo aluno, eu não quero saber mais a importância do aluno, eu quero saber a importância da tarefa. Então, isso é o foco que você vai utilizar quando você for escrever, quando você for usar um argumento no seu texto, no seu dia a dia. Então, para isso é que serve a voz ativa e a voz passiva. Na voz ativa, nós temos aqui esse quadrinho aqui, certo? Voz ativa, para que nós possamos entender bem detalhadamente, bem simples, sem nenhuma pressa. Olha bem, o gato comeu o rato. O gato comeu o rato. Está bem pequenininho, mas dá para ler aqui. O gato comeu o rato. Na voz passiva ficaria, o rato foi comido pelo gato. Vamos voltar à questão semântica, à questão linguística. Ora, na voz ativa, que é um conceito de gramática, puramente gramática, mas nós podemos levar isso para a semântica, para os elementos textuais, quando você produz o texto. Vejamos, a voz ativa, o sujeito aqui é o gato. E eu estou dando ênfase ao gato. O gato comeu o rato. Então, o gato aí nessa ação, ele é muito mais importante do que o rato. Já quando eu digo o rato foi comido pelo gato, eu quero dar mais ênfase ao rato. Ou para que as pessoas que lerem se sensibilizarem com o rato, ou dizer que o rato estava muito mais importante na ação do que o gato. Então, isso é a voz ativa e a voz passiva. Passei da voz ativa para a voz passiva. E quando eu faço isso, eu devo respeitar, acima de tudo, ó, se eu dissesse, Arleide alisou o gato. Quem é o sujeito? Arleide. Vamos passar para a voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Olha como vai ficar. Isso é a voz ativa. Olha aí.
O gato foi alisado por Arleide. Neste caso, eu tenho a voz passiva. E Arleide, certo? Aqui, ó, Arleide passa a ser o agente da passiva. E o que é o agente da passiva? Agente da passiva é aquele que pratica ação, mas na voz passiva. Quem pratica ação na voz ativa é o sujeito. A minha ênfase é no sujeito, tá certo? Ora, na transposição, quando eu tenho a voz ativa para a voz passiva, eu devo observar o sujeito, quem pratica ação, o agente da passiva é agente da passiva. E por quê? Porque esse ser é importante. Nem sempre aparece, mas é importante na ação. E os verbos? Por quê? Se o verbo está no presente, o pretérito tem que ser no presente. Vejamos. Adriano fez a tarefa na sala. O presente é faz. Faz é o presente. Eu faço, tu faz, ele faz. Então, faz é o presente. Olha na voz passiva como é que fica. Observe. A tarefa é feita, é feita. A tarefa é feita por Adriano, certo? Então, Adriano, que é o sujeito na voz ativa, o verbo está no presente, e quando eu passo para a voz passiva, eu tenho isso aqui, que é chamado de locução verbal. O que é locução verbal? Dois verbos com um sentido, ou mais. Mas aqui, no caso da voz, são dois verbos, é feita. E está também no presente. Eu não posso dizer, Adriano faz a tarefa. Eu não posso dizer, a tarefa foi feita, porque eu mudei o tempo verbal. E isso é importante na construção do seu texto. Quando você estiver fazendo uma produção textual na sua escola, na sua vida diária, essa produção textual, ela servirá como reflexo do que você está aprendendo aqui. E aqui aprender é fácil, você está vendo. Ora, vamos ver mais uma. Alice convocou o coelho falante. Alguém lembra dessa história aí? Alice e o coelho? Então, isso está no pretérito. Alice convocou. Foi ontem. Foi passado. É pretérito perfeito. Vejamos. Olha aqui como eu transformei a voz. E é isso que vocês vão fazer no exercício. O coelho falante foi convocado por Alice. Alice, na voz ativa, Alice convocou o coelho. Na voz passiva, agora eu passo da ênfase ao coelho. Aí eu tenho, o coelho falante foi convocado por Alice. Veja como é fácil. E aí eu tenho a locução verbal no pretérito perfeito. E aí vocês têm mais um quadrinho. Desculpe, Snoopy, você não pode ir com a gente? Cachorros não são permitidos no ônibus escolar. Aqui ele diz, desculpe, Snoopy, você não pode ir com a gente. Snoopy não pode ir. E aí, no segundo quadrinho, ele vai usar, olha que voz é essa? Vejam que as vozes verbais, ou da ativa para a passiva, essa transformação é muito comum no seu dia a dia. Por que aqui ele diz assim, cachorros não são permitidos? Porque aqui ele está dando ênfase no Snoopy. Ele está falando do Snoopy. Então, no seu dia a dia você tem isso aí. Bem simples, bem fácil. Bem fácil de entender aqui. Cachorros não são permitidos. Ou seja, alguém não permite o cachorro. Aí, mas se ele dissesse, alguém não permite o cachorro, eu estaria dando ênfase nesse alguém, nesse ser, que está indefinido através do pronome definido. Mas aqui, quando digo cachorros não são permitidos, aí eu estou dando ênfase no cachorro. E aqui, uau, certo? Não é facilzinho aí? Não é bom aprender, certo? E aí, alguns exemplos. Paulo marcará um encontro com Sofia. Um encontro com Sofia será marcado. Aí é o futuro já. Aqui, amanhã deixaria o caderno com a amiga. Amanda, desculpem. Amanda deixaria o caderno com a amiga. O caderno com a amiga seria deixado futuro do pretérito. Então, veja, à medida que eu vou mudando o tempo verbal, eu mudo também o verbo, a locução verbal. É bom aprender vozes verbais, pois elas fazem parte do nosso dia a dia, mas nas mais diversas manifestações da língua, através dos gêneros textuais. Olha aqui, voz ativa e voz passiva. Isso é bom aprender.
Você viu como aprender foi fácil? As vozes verbais passando da voz ativa para a voz passiva. E qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato comigo. professorjoaocondado@gmail.com, certo? Aí você se comunica, tira dúvida, sem nenhum problema. Responderei a você, tá certo? Então, fica a dica e um obrigado e até a próxima, gente. Tchau!